Em verdade, te adoramos, te adoramos. Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui no canal. E hoje eu gostaria de meditar com vocês num texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 4. É um texto muito interessante, muito conhecido, que traz o relato do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Jesus Cristo ele resolve sair da Judéia, rumo à Galiléia, e decide passar por dentro de uma cidade chamada Samaria. Entrando na cidade com os seus discípulos, eles se retiram para ir comprar algo, e Jesus Cristo ele vai em direção a um poço e encontra uma mulher tirando água. Como por diversas vezes durante seu ministério, Jesus Cristo ele usou algo físico para ilustrar uma verdade espiritual. Ali Jesus Cristo aproveita da situação da mulher retirando água para saciar uma necessidade física. Jesus Cristo ali ele oferece para essa mulher uma água que, se ela tomasse, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo novamente ele fala a respeito da sua missão, a respeito do seu ministério, a respeito daquilo que o Pai havia proposto para ele. Jesus Cristo fala a respeito do Evangelho, das boas novas para essa mulher. Ali Jesus Cristo ele prossegue, ele se revela para essa mulher, falando que era o Cristo, que era o Messias que havia de vir para salvar o mundo. E essa mulher, surge uma dúvida nessa mulher, que é a dúvida de muita gente hoje, que é a mesma dúvida que eu tinha há tempos atrás e permaneci com ela por muito tempo. Essa mulher ela tem a dúvida a respeito do verdadeiro local de adoração a Deus. E muitas pessoas hoje têm essa dúvida, acreditam que o verdadeiro local de adoração a Deus é alguma instituição religiosa, está relacionado com algum tipo de religião. Só que Jesus Cristo ele deixa claro, ele desassocia completamente a verdadeira adoração ao Pai a um local específico. Jesus Cristo ele responde para essa mulher que não é no monte onde ela acreditava, pelos pais dela falarem para ela, não era em Jerusalém como os judeus acreditavam, mas sim os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa foi a resposta de Cristo para essa mulher. E ele prossegue dizendo que são esses que o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Veja que não está relacionado com o local, e sim com a integralidade, com uma vida integral. Paulo ele deixa isso bem claro lá em Romanos 12, quando ele diz bem assim: rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo está falando de algo integral. Ele fala que o culto racional não é você ir a algum lugar específico. As pessoas acreditam que é você viver o seu cotidiano, tirar 1 ou 2 dias, ou até 3 dias, para ir a algum local específico e cultuar a Deus. Paulo não. Paulo ele diz que o culto racional a Deus é nós entregarmos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo fala da integralidade da vida cristã. Cristo, ele, ali nesse texto, ele é muito interessante porque ele inicia falando a respeito do ministério, do seu ministério, do Evangelho, aquilo que nós temos falado constantemente neste canal, nos vídeos que nós temos postado, e ele fala que esse que bebe dessa fonte, que bebe de Cristo, dessa água, ele passa a adorar o Pai em espírito e em verdade, ele passa a viver dessa maneira. E Paulo ele deixa bem claro isso a respeito do verdadeiro culto a Deus. E Jesus ele continua, né? Quando os seus discípulos eles retornam e oferecem comida a Jesus Cristo ali ele provavelmente estava com fome, já era a hora sexta, provavelmente era meio-dia, e devido à viagem, ele poderia sim estar com fome. E ali ele diz para aqueles discípulos que ele tinha uma comida que eles não conheciam. E a comida dele era fazer a vontade do Pai dele. Ele diz ali que o anseio dele, Jesus Cristo, ele deixa claro que a vontade dele, o prazer dele estava em fazer a vontade do Pai, em cumprir cabalmente o seu ministério, em cumprir aquilo que o Pai havia proposto para ele, em andar em obediência. E é assim que devemos andar, é assim que devemos viver. Esse texto ele fala da integralidade da vida cristã. Jesus Cristo ele prossegue e ele chama aos discípulos a olhar para o campo e ver que o campo já estava branco, fazendo uma alusão à necessidade de anunciar o Evangelho. Provavelmente
ali já estava na época, faltavam 4 meses para a ceifa, para a época da colheita, e Jesus Cristo novamente usa algo físico para falar de uma verdade espiritual. Ele diz, vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, mas os campos já estão brancos para a ceifa, já estão brancos para a colheita. Há necessidade de sairmos e anunciar o Evangelho. As pessoas acreditam que devemos chamar as pessoas para algum lugar, para elas chegarem ao arrependimento, sendo que Jesus Cristo ele foi até a mulher samaritana e ele deixa claro a necessidade de levarmos o Evangelho, levarmos as boas novas a toda criatura. Jesus Cristo, nesse texto, ele é muito completo, ele é muito interessante, ele cabe muito para mim, ele cabe muito para todos aqueles que beberam dessa fonte e querem ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, que devem, a partir do momento em que eles bebem dessa água, eles devem adorar o Pai em espírito e em verdade, eles devem passar a ter uma vida integral, não uma vida baseada em religiosidade, não uma vida presa em preceitos humanos, mas sim uma vida integral. E é para isso que Jesus Cristo nos chama. Que Deus abençoe a vida de cada um, fique com Deus e até a próxima. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.